Olá, estamos dando início às atividades do canal Papo Filme, espaço que será uma janela através da qual promoveremos a aproximação do público com realizadores independentes, cineastas, profissionais do audiovisual que terão a oportunidade de falar e mostrar um pouco do seu trabalho. Os 3 primeiros programas do canal serão realizados sob o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. E para esse primeiro programa, para esse programa de estreia, estamos contando aqui com a participação do gaúcho Tiago Coche. Olá, Tiago. Olá, obrigado por me receber aí nesse programa, na estreia do Papo Filme. Estou muito feliz aqui de poder falar com vocês. Legal, bacana, Tiago. Você é gaúcho mesmo, né, Tiago? Isso, nascido em Porto Alegre, me criei em São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana, mas voltei a morar em Porto Alegre recentemente, já faz um tempo já. Nasci e moro aqui. Legal. Sim, e você, a tua graduação é cinema, né? Audiovisual. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana tem na Unicinos, foi o que eu fiz, que é bacharel em gestão de visual. Tem o tecnólogo também na PUC. E pública, infelizmente, não tem na URGS, aqui, que é a nossa principal pública. Que eu tenha conhecimento, a pública que tem é ali na região de Pelotas, na UFPEL, que é uma região que tem um núcleo de cinema bem forte, mas eu fiz na Unicinos. Legal, bacana. E Tiago, o cinema, como é que foi essa coisa, o cinema para você? A partir de que momento você despertou em você o interesse por cinema, de trabalhar com isso, de se tornar um profissional da área? Eu lembro que no colégio teve uma feira de profissões e a Unicinos foi divulgar o curso. Na época ele ainda é, infelizmente, bem caro. Assim, eu lembro que meu pai foi atrás de financiamento aí, junto com meu avô, pegou um troco e pagou, mesmo sendo assim, né, tipo, uma escolha não óbvia. Meus pais foram parceiros e deram apoio, assim, se viraram para conseguir pagar, porque ainda é um curso muito inacessível, como eu disse, isso é complicado. Só que na região central, aqui na metropolitana, perto de Porto Alegre, é complicado ter acesso, né, para pessoas de menor renda, enfim, isso é complicado. Mas era que meus pais se viraram para pagar e acreditaram, enfim, foram parceiros, como sempre foram, enfim, porque não era uma escolha óbvia, principalmente comparado aos colegas, assim. Eu tendi aí um pouco para o jornalismo, assim, aí eu vi essa divulgação do curso e me interessei. Eu lembro que tinha até um conhecido que tinha feito, entrar na primeira turma, eu sou da 4ª turma, se eu não me engano, o curso era bem novo. E, enfim, até por gostar muito de jornalismo, também gosto, como consumidor mesmo. A minha companheira também é jornalista aqui num veículo grande do estado, então eu acho também um pouco por isso eu pendi sempre um pouco para o documentário. Sim, legal. Você tem no seu currículo quatro filmes, né? Fazem parte da sua até então, né? Você é muito jovem, com certeza. Essa biografia ela vai aumentar muito mais essa sua filmografia. Eu queria que você falasse um pouco sobre cada um dos seus trabalhos, né? O primeiro trabalho, eu tenho anotado aqui, é de 2015, é isso? Até, enfim, eu me formei mesmo, assim, no audiovisual, no ensino em 2008. Só que eu sempre me preocupei muito em ter uma fonte de renda mesmo, né? Através do audiovisual como um todo. Então eu trabalhei com publicidade, TV, coisas para web, e trabalhei muito tempo com política, fiz a campanha do então candidato Tarso Genro aqui para o estado, do Partido dos Trabalhadores, e aí ele ganhou, e aí eu fiz parte do governo dele, e trabalhei de 2015 até o ano passado com o deputado estadual Edgar Preto, filho do Adão Preto, um dos fundadores do MST, inclusive vai ser candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul agora. Então eu sempre me foquei muito, assim, primeiro, porque, enfim, muita gente, obviamente, foi construindo um currículo, e eu queria antes ter uma base, assim, né, poder pagar as contas, ter um apartamento, enfim. E aí, mas ali no mandato do Edgar eu tive a oportunidade, então, justamente por essa ligação, que o pai dele, né, foi um dos vários fundadores aí do movimento, mas foi um ator importante da fundação do MST, o Rio Grande do Sul contribuiu bastante com a fundação do movimento. E aí o movimento, que sempre foi um parceiro do mandato, eu então como videomaker do mandato,
nos convidaram a fazer um vídeo em homenagem aos 30 anos da Fazenda Noni, que é considerado, se não o principal, um dos principais marcos do nascimento do movimento sem terra. Então aí eu na época propus, olha, acho que a história é bacana, vamos fazer um filme, mas foi bem assim, até hoje, assim, até agora estou correndo agora que eu abri minha empresa, porque como eu trabalhava num órgão público, eu não podia concorrer em edital. Agora que eu abri meu CNPJ, estou procurando editais, mas eu sempre fiz muito filme assim, independente, não porque eu acho melhor ou pior, mas era porque dava e porque eu estava com tesão de fazer alguma coisa. Eu lembro que eu passei um final de semana lá nesse assentamento, que é bem longe aqui de Porto Alegre, e foi bem legal, assim, uma experiência muito bacana, passei um final de semana lá gravando com os assentados, mas foi isso, assim, era uma menina do movimento como produtora e eu ali como com câmera, dirigindo, depois editei, né, até, enfim, a gente sempre, inclusive do último documentário que eu fiz, a gente sempre olha para trás e vê, pô, podia ter melhorado nisso, aquilo, mas faz parte da experiência, né, a gente vai ganhando cancho com o passar do tempo. Mas enfim, teve uma boa, mesmo assim, um filme bem guerrilha, assim, com vários problemas técnicos, até por algumas inexperiências minhas, ou falta de acesso a equipamento, que agora eu tenho um pouco mais, consegui investir nos equipamentos. Mesmo assim, ele teve uma boa repercussão, foi para 6 festivais, inclusive ganhou um prêmio em São Paulo, foi muito bacana. Esse evento foi no Festival Cine B, que é ele inclusive faz sessões itinerantes, um pouco mais ou menos como o Versini também faz, né? Gosta de fazer sessões na periferia, nas comunidades, e eles eles tinham uma van que levavam assim para vários lugares as sessões, e foi bem legal a sessão, inclusive tive a sorte de, do nada, o Kleber Mendonça sentado na minha mesa ao lado e trocar uma ideia com ele. Na época ele foi receber um prêmio pelo Aquarius, então foi uma experiência bem bacana, e aí justamente eu comecei a entrar nesse looping, assim, de querer sempre fazer uma produção por ano, assim, né. Aí em 2016 fiz o Porongos, que a gente vai falar um pouco melhor depois, e aí em 2017 e 2018 eu demorei um pouco mais, eu queria fazer uma meta de lançar um por ano, porque a gente fez um longa independente também, com a ajuda do mandato, que eu fazia parte do legado, com o ex-governador Olívio Dutra. Ele foi um governador muito importante aqui no Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores. Ele é muito comparado, assim, claro que até o filme ele ajuda isso, assim, para quem é de fora, não tem tanto conhecimento, mas para quem é gaúcho, ele é uma figura muito icônica, inclusive para quem pensa politicamente, ideologicamente o contrário dele, respeita muito ele. Ele é muito assemelhado, assim, ao Mujica, por exemplo. Ele é muito parecido, assim, com o Mujica, uma pessoa austera, uma pessoa enfim, muito fiel ao que ele pensa, assim, com muitas críticas, inclusive alguns erros que nós da esquerda cometemos, enfim. Inclusive no filme a gente teve a oportunidade, que foi sensacional, de ir na casa do Mujica gravar uma conversa entre ele e o Mujica. Eu fui lá, e foi bem guerrilha também. Eu com 2 câmeras, sozinho, só podia entrar eu. Aí entrou eu, Olívia, a esposa dele, e o Mujica recebeu a gente com a Lúcia, então senadora, que é a esposa dele. Na época ele estava ali, tinha saído recém, eu acho, ali do Senado. Foi uma experiência muito bacana e foi um longa também, muito guerrilha também, assim, a gente adquiria um lapela, botava o lapela no Olive e fazia as agendas, porque ele é uma pessoa muito ativa politicamente, vai nos eventos, em manifestações, e eu acompanhava ele captando uma coisa bem assim, um cinema, né, naturalista. Eu sempre tento, no máximo possível, né, porque sempre que a gente escolhe um ângulo de câmera ou tira ou põe uma coisa numa edição, a gente está sendo, não existe documentário isento a partidário, assim como existe jornalismo, assim, a gente toma opções que levam para algum caminho. Claro, a gente consegue ser mais consegue às vezes influenciar mais, influenciar menos. Eu tento sempre influenciar o menos possível. Então era sempre uma câmera, sempre possível, meio escondido, pegando ele com lapela, conversando com as pessoas. E aí foi indo, nós passamos 2 anos gravando. Aí eu tive que pedir ajuda, não precisaria de mais para um longa, porque foi um longa militante, independente mesmo, sem recurso. E aí um amigo meu que eu conheci num festival, graças ao Porongos, inclusive em Penedo, no festival de Penedo, 2 gaúchos que eu conheci lá, um me ajudou no som, fazer uma trilha e mixar o som, fazer mixação de som, e o Lucas Argento, que é um animador, me ajudou a fazer animações, porque tem alguns momentos de recordação do Olívio que a gente não tinha imagens para cobrir. E eu, como documentarista, é sempre importante a gente, nem que seja com animação, foto, imagem, arquivo, imagem captada, conseguir ilustrar o que se fala, para não ficar só uma pessoa falando. Acho que no documentário às vezes pode ser um pouco cansativo só pessoas falando, claro, dependendo, obviamente, também do documentarista. Enfim, tem ótimos documentaristas que fazem só com depoimentos, mas eu, pelo menos, tento sempre que puder ilustrar o máximo possível do que se fala,
para deixar um pouco dinâmico e interter mais as pessoas se engajarem na história e entrarem a fundo, assim. E foi um filme bacana, assim, a gente teve, obviamente, uma resistência muito grande em festivais por ser um filme que não era partidário, mas era um filme de uma figura política, e nós lançamos em 2018, bem antes da eleição, mas era um ano de eleição, uma figura do PT, identificada com o PT, então, obviamente, teve muita resistência de festivais, mas a gente nem escreveu muito festivais, assim, sinceramente, porque já imagina, não era o papel do filme. O papel do filme era contar a história do Olívio e fazer uma homenagem a ele em vida, enquanto ele está bem, enquanto ele está ativo. E a sessão de estreia foi muito bonita, porque foi no Teatro do Dante Baroni, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e ali cabe 700 pessoas e a fila dobrava a rua e metade das pessoas não entraram, assim. Então, foi muito bonito, assim, foi emocionante. Fizemos várias sessões no interior do estado e rodou, teve sessão em Montevidéu também, teve sessão em Brasília, São Paulo, se eu não me engano, acho que Rio de Janeiro também, Curitiba, Florianópolis, enfim, várias pessoas passaram, até uma forma de reacender uma boa militância, assim, né, do campo progressista que o Olívio representa. E em 2019 nós fizemos um financiamento coletivo para pelo menos pagar as contas, né? A gente não atingiu a meta de financiamento coletivo, mas para pagar as contas do projeto, inclusive boa parte do valor que a gente arrecadou, a gente converteu para as pessoas em situação de rua que a gente entrevistou, com colchões, doações, rações. Ração, porque eu explico por quê, porque era um documentário sobre pessoas em situação de rua que tinham cachorros. Então foi um documentário que a gente abordou aí essa relação afetiva das pessoas em situação de rua com os seus animais. Obviamente, a relação, tanto a questão imagética de mostrar, né, uma pessoa de rua com o seu parceiro canino ali, ela é uma porta de entrada para falar de outras coisas, não só dos abandonos dos animais, mas também do abandono das pessoas e o que as pessoas em situação de rua passam, principalmente numa capital fria em Porto Alegre. Eu lembro que a gente monitorou bem a previsão do tempo e captou nos finais de semana mais frios possíveis daquele ano. Assim. Até para pegar a realidade, assim, tanto que tem uma pessoa de rua que deu um depoimento que chorou quando falou que passou muito frio na noite passada, assim, sabe? Inclusive ele falou, se não tivesse me agarrado no meu cachorro, porque eles têm uma relação, né, de cuidado mútuo mesmo, assim, até o cachorro muitas vezes ele acorda quando alguém chega perto para roubar alguma coisa da pessoa de rua, da barraca dele, ou quer, enfim, sacanear a pessoa, agredir, enfim, ele alerta, eles são realmente parceiros, assim, parceiros de caminhada. Então a gente fez o documentário, foi muito bem recebido, assim, tipo, até hoje o Manifesto Porão, que tinha sido recordista aí, com mais de 20 e poucos festivais no Brasil e no exterior, e o Afeto e a Rua passou, assim, já está em quase 30 festivais, muitos no exterior, assim, passou, enfim, muitos países, assim, tipo, agora eu não recordo a lista, até porque eu acabo confundindo às vezes com o Porão, mas passou em vários festivais, assim, e foi muito bem recebido, um cinema bem independente, assim, era eu, minha companheira, que é jornalista, esse meu amigo fez o som do Galo Missioneiro, do documentário do Olívio, que eu estava falando antes, longa-metragem. Nós ia pra rua com uma câmera, microfone e captar as pessoas, assim, sabe? Bem guerrilha, passamos situações tensas, porque às vezes a gente parava em alguns bairros mais perigosos, assim, e era só nós ali, né? Uma estrutura, eu com meu carro ali, a gente ia militante mesmo, assim, não tinha estrutura de segurança, nada, era uma coisa bem guerrilha mesmo, nos finais de semana a gente tinha tempo livre, assim. Mas foi bem bacana, a gente pegou então parte desse financiamento coletivo e doou em colchão, coberta, ração, roupa, o que as pessoas pediam, chegar, o que vocês querem? Uma vez pedi um carrinho, por exemplo, no mercado para poder levar as coisas dele quando andava, ou para ajudar na reciclagem, né? Mas foi isso, assim, esses foram os 4 principais filmes. Eu tô com muita vontade de filmar mais, assim, né? A pandemia, realmente, eu recuei na pandemia, assim, não consegui ir para a rua gravar. Ano passado a gente ia gravar um documentário, mas bem na época ali, meio do ano passado, foi quando começou a subir um pouco de novo, né? Enfim, teve aquela coisa, a gente achou que estava arrefecendo a pandemia, ainda não tinha vacina, né? Estava recém, né, começando a chegar a vacina. Então a gente não resolveu, a gente ia captar uma história muito bacana, que também a gente capta esse ano, de outro documentário, e não conseguiu, acabou, né, um dos integrantes falou, não tem condições, a gente estava realmente com medo de levar para os familiares. E estava meio congelado, assim, agora esse ano, enfim, esse ano, até eu antes agora de começar a gravação, estava numa outra reunião, a gente quer fazer um documentário aí sobre board games, que é jogos de tabuleiros modernos. São como se fossem jogos de tabuleiros, tipo War, tipo Detetive, que a gente jogava, jogo da vida, Sim. sabe?
Mas hoje em dia tem jogos modernos de tudo que é tipo de tema, de faroeste, de trem, de enfim, de tudo que é coisa. Isso é um hobby que envolve muita gente. Aqui no Rio Grande do Sul tem um polo bacana, assim, de desenvolvedores. E já tem um documentário americano que foi feito sobre isso, mas brasileiro a gente não identificou muita coisa produzida sobre. E para falar como esse hobby é muito mais do que só um joguinho, não é só... as pessoas se reúnem ali porque estão envolvidas com uma coisa que elas se entretêm, que elas desopilam, que elas se encantam. Inclusive é um momento de confraternização, de comunhão com outras pessoas, né? Então, a gente é isso, assim, a gente vai uma característica das obras que eu tenho feito e das pessoas que fazem comigo. A gente sempre fez de forma muito, muito militante, independente, como eu disse, porque eu era funcionário público, eu não podia captar dinheiro. Agora eu quero tentar captar alguns editais, apesar de estar, obviamente, muito escasso no governo Bolsonaro e com os governos estaduais, municipais, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é bem complicado. Agora, em época de eleição, surgiu alguma coisa, mas é complicado. Mas, enfim, a gente sempre tenta com nossas obras assim, fazer temas que de alguma forma tem alguma relação sociocultural, assim, social mesmo, muitas vezes com pessoas com vulnerabilidade, ou realidades que às vezes as pessoas não teriam conhecimento se não fossem os nossos filmes, como, por exemplo, muita gente fala, minhas textos são bons de vagabundo, não planta nada, mas não sabe o que é assentamento. Eu conheci amigos meus, que eu estudei num colégio privado, que, enfim, muitos hoje são super conservadores, que olharam, não sabia que o MST produzia, não sabia qual era um assentamento, não sabia como funcionava o movimento. Então, se uma ou duas pessoas já mudou o pensamento, já vale a pena, entendeu? O Porongos foi com a questão da revisão histórica sobre o racismo no Rio Grande do Sul. O Galo Missioneiro até para fazer um jus ao Olívio. Eu lembro que a minha avó, o Olívio sofreu uma perseguição muito grande da grande imprensa aqui, né? E eu lembro que a minha avó, que, enfim, né, entrava na onda dos jornais e tal, ela viu o filme e falou, não sabia que ele era um cara tão legal e que ele tinha sofrido essa perseguição e tal. Me fez rever o que eu penso dele e tal. Que eu sei que a minha avó, meu avô, daquele núcleo familiar, tinha uma origem mais conservadora, e eu fico muito feliz de ver ela hoje, vendo o Bolsonaro na TV e ficar xingando ele de tudo que é nome, assim, impronunciáveis. E assim como afeta a rua, né? Porque muita gente, a pessoa tá na rua porque quer, porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, e não sabe que tem toda uma história atrás, às vezes, de problemas não só com drogadição, com álcool, algum problema de saúde mental, mas também às vezes a pessoa entra numa bola de neve da vida que quando vê está naquela situação e é difícil de ser, não é assim, né? Se muita gente com muita formação não consegue emprego no Brasil de hoje, o que dirá uma pessoa que está ali tentando sobreviver, né? Está em situação de rua, não consegue nem tomar um banho, imagina para uma entrevista de emprego. Então, é muito fácil a gente julgar, e também foi muito bacana ver nesse filme muitas pessoas que eu, sinceramente, mostrei o filme, teria medo que falaria, pensei, vou me irritar já, porque a pessoa vai dizer. E muitas pessoas são, que filme bonito, né, nos faz pensar sobre... Porque realmente a gente conseguiu entrevistas muito bacanas que realmente abriam os olhos, assim, sobre a realidade das pessoas em situação de rua. Eu conheço o Afeto e a Rua, e de fato é um filme muito bonito, é um filme, apesar de não mostrar uma situação muito bacana, mas é um filme que vale muito a pena, né? Você está realmente de parabéns. Mas voltando lá, vamos agora falar do seu segundo filme, né? Do Manifesto Porongos, que foi um filme que participou do Festival Vercine e que saiu do festival com o prêmio de melhor documentário de 2017, se eu não me engano. Lembrando que o prêmio do Vercine ele é dado pelo público. Tá? No Vercine, já nas últimas edições, nós criamos uma categoria internacional, e para essa categoria havia um júri técnico. Mas para todas as demais categorias, o público era que avaliava os filmes, né, e escolhia os melhores de cada edição. E no caso, o prêmio do Porongo foi dado pelo público, né, do Festival Vercine. A gente vai falar agora um pouco mais, né, detalhadamente sobre esse filme em particular, mas antes nós vamos abrir aqui, vamos passar aqui o trailer do filme, para que quem está nos acompanhando, que ainda não conhece o filme, comece a conhecer, né, um pouco mais sobre o que a gente vai falar daqui em diante, né, o Manifesto Porongo. Vamos lá, vamos assistir o trailer.
acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Diz, nascer negro neste país é nascer lutando. Até porque a nossa cor, a nossa pele fala. A nossa consciência está relendo episódios da Guerra dos Farrapos. Essa história pode ser cantada. Escravizar, sem avisar, viemos comprar. Bom, Manifesto Porongos. Você, inclusive, mencionou um pouco antes, Tiago, essa questão de você trazer nos seus documentários fatos que, assim, importantes e que poucas pessoas conhecem, né? Que são do conhecimento de poucas pessoas. E isso foi uma coisa que me impactou no Porongos, porque eu sou um cara que eu gosto de história, não sou um historiador, mas história é uma área de meu interesse. Eu curto muito a história do Brasil. Inclusive, eu também sou guia de turismo aqui no Rio de Janeiro, e eu sempre procuro atuar, né, com esse perfil, né, manter esse perfil no meu trabalho. Principalmente quando eu trabalho ali no setor histórico, né, na área histórica ali do Rio de Janeiro. Então eu puxo muito o meu trabalho para essa coisa da história, cultura, enfim. E eu, antes de ver o Porongos, eu não conhecia esse fato, né? E isso me impactou bastante. E assim, eu acho que poucas pessoas do meu ciclo de amizade conhecem esse fato do Porongos. Então teve um certo momento que eu pensei, será que é porque aqui nós estamos meio distantes, nós estamos aqui no Sudeste, será que lá, regionalmente, esse fato ele é mais conhecido? Será que isso é, pelo menos, mencionado nas escolas? Como é que é isso aí, e como é que você foi levado a esse assunto, ou como esse assunto chegou a você? Então, a história do Porongos, até posso citar pelo meu exemplo aqui, que tu comentou das escolas, né? Por exemplo, na minha escola, eu estudei numa escola privada de São Leopoldo, que é uma cidade próxima de Porto Alegre, um público aí, classe média alta, né? E eu não lembro de citarem esse episódio de Porongos, só da Revolução Farroupilha, que é muito até, assim, de fato, o episódio de Porongos, que eu vou citar um pouco mais à frente, tem sido cada vez mais revisitado, inclusive o nosso filme, que foi aí finalizado em 2017, se não me engano, não, acho que foi 2016 que ele finalizou, final de 2016, isso. Mas 2017 que ele começou a entrar em ciclo de festivais. Ele é reutilizado nas datas, principalmente no 20 de setembro, que é o dia da Revolução Farroupilha, como um protesto, e no 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? Então, ele é um fato que é muito pouco explorado, e quem fez essa provocação a mim, e então a produtora do filme, que era minha colega de trabalho, a Karen Lose, quem fez a provocação foi o Rafa Rafuage, com o grupo de rap, hip hop que ele tem aqui de Esteio, que também é na região metropolitana de Porto Alegre. Ele escreveu um rap sobre essa história, e ele nos provocou da gente, além de fazer um videoclipe sobre esse rap, fazer um mini documentário que introduziria o videoclipe. Então a gente chegou conjuntamente, então, aí, o grupo Rafuage, o Rafa, que foi, né, o mentor dessa ideia, junto com a Karen, chegaram a mim para ajudar na execução técnica, né? No caso, aí o Rafa, a Karen, que meio que tiveram a ideia, que produziram o filme, e eu acabei fazendo a direção, a edição, obviamente ajudando aí na roteirização, na criação da ideia, mas a direção, a edição e as imagens. E então ele nos provocou para fazer isso, e aí no final a gente chegou então nesse produto. A gente tem 2 produtos, na verdade, né, que é o videoclipe somente, só que é um videoclipe um pouco mais longo, ele tem 5 minutos, e a gente fez esse documentário de mais ou menos 10 minutos, que introduz e acaba com o videoclipe. Eu, inclusive, gosto muito desse formato, porque eu gosto muito de multiformatos, de não necessariamente seguir regras muito estabelecidas. Então eu gostei muito desse formato que a gente acabou conquistando aí, que são 10 minutos ambientando, porque faz muita diferença, assim. Se você não conhece essa história, você assiste só o videoclipe, tá? Que é muito bom e muito bacana por si só, mas se você assiste o documentário e depois o videoclipe, ele tem muito mais sentido, muito mais força, até pelos depoimentos dos negros e negras que aparecem no nosso documentário, dos historiadores. Mas ele faz muito mais sentido, e eu gosto, assim, que a música é muito boa, ela tem um ritmo pesado, é muito bonito, assim,
e ele acaba muito para cima, assim, todos os festivais, foi um filme que a gente rodou o Brasil, assim, como eu disse anteriormente, foi muitos festivais internacionais, mas que a gente foi presencialmente, eu fui em alguns festivais pelo Brasil, e realmente as sessões eram, a pessoa gostava muito, assim, porque realmente ele tem indignação, ele tem revolta, mas ele te engaja, assim, sabe, na causa. Mas, enfim, voltando ao fato histórico, aqui sempre foi muito endeusada a Revolução Farroupilha, como se fosse uma coisa assim, nossa, o Império veio abusar dos impostos, e nós, gaúchos, lutamos porque nós somos independentes. Inclusive, tem gente, eu acho que deve ter algum problema na cabeça, que defende que o Rio Grande do Sul tem que separar do Brasil, essas coisas, ou que o Sul, o Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul tem que separar. Que, na minha opinião, é uma bobagem enorme. Mas, não, é que nós lutamos contra o Império, que estavam super taxando o nosso charque, a nossa produção, o Império Malvadão e os gaúchos, né? E aí os gaúchos, seguinte, só que os gaúchos eram, por isso que farrapos, né? Eles lutavam com, as roupas eram os farrapos e iam para a batalha contra o Império super armado, né? O Império brasileiro. Mas foi muito, essa foi uma guerra que as pessoas não falam, porque parece que é uma coisa que surgiu do povo, de uma indignação, e aí convidaram os escravos, que na época tinham escravos, vocês lutam conosco, e se a gente ganhar, vocês são libertos, que era uma falsa mentira, é óbvio. Mas muitas pessoas não falam, inclusive, repetindo, eu acho que essa questão está começando a ser cada vez mais revista e contada nas escolas, por iniciativas entre elas como Porons, mas várias outras, é um caso que vem sido revisto, uma revisão histórica de muito tempo, inclusive Juremir Machado, que é um grande jornalista, escritor do Rio Grande do Sul, fez um livro, a História Infame do Rio Grande do Sul, uma coisa assim, não me lembro agora exatamente, depois tem que ver, mas também nos ajudou muito a basear, a fazer esse documentário, e então ele ajuda a elucidar isso, que na verdade essa revolução, ela foi financiada pelos grandes estancieiros aí do Rio Grande do Sul, os grandes produtores de carne de charque. Então não teve nada do povo, e essa coisa de prometer dos escravos era balela, tanto que quando os farrapos estavam perdendo a guerra, viram que não ia vingar, essa guerra acabou de uma forma acordada entre o Império e os farrapos. E aí se chegou ao problema. Pô, mas vocês prometeram liberdade para os escravos, o que nós vamos fazer agora? Então teve o massacre de Porongos, teve os lanceiros negros, que é uma coisa que também citamos no filme, que os lanceiros negros eram esses negros, escravos que foram prometidos a liberdade caso ganhasse a revolução. Mas eles eram usados muitas vezes como bucha de canhão, ia na frente, né, da batalha, porque antigamente a gente não tinha essas batalhas, né, de lançar mísseis ou de contra-informação como é hoje na Ucrânia, na Rússia, né? Era no peito mesmo, né? Era no soco e na arma, entendeu? Então, eles eram bucha de canhão, eles iam na frente, inclusive, uma coisa que é pouco citada, que o Garibaldi, que foi um dos grandes, né, mentores da guerra, que ajudou a estratégia, ele elogiou muito os negros pelo grande poder de luta que eles tinham na hora do vamos ver ali mesmo. Mas eles eram usados muitas vezes com bucha de canhão na linha de frente para tomar os primeiros tiros, cansar as tropas adversárias, depois, né, os brancos entraram. Mas sobraram alguns negros dessas buchas de canhão, e aí além dos lanceiros negros, que eram, né, esses negros que foram prometidos a liberdade, que estão na linha de frente, também tinha atrás, ficaram alguns negros, e aí teve massacre de Porões. O que foi? Justamente o Império, que nós vamos fazer para vocês prometerem a liberdade para esses caras? Não queríamos dar a liberdade para eles, queriam continuar escravos. Temos um impasse, porque o Rio Grande do Sul perdeu, o Império ganhou, mas prometeram liberdade, os caras estão lutando, vão fazer o quê? Aí na calada da noite combinaram por carta, há documentos históricos que comprovam isso, inclusive listados no livro do Juremir, que se combinou que na calada da noite os farrapos os negros tinham um acampamento separado dos farrapos nas guerras, nas caminhadas campo afora aí, quando eles iam dormir. Na calada da noite os farrapos tiraram as armas dos negros e o Império chegou de surpresa e matou eles todos armados, massacraram aí em torno, não se tem um registro obviamente, mas estipula-se em torno de 50, 60 negros e negras, principalmente homens, mas também há relato que havia mulheres, pelo que se consta, mas acho que a grande maioria eram homens. E então o Rafa nos propôs, né, de falar sobre isso, inclusive, como tu disse, para revisão histórica, para ajudar com o material pedagógico, que é muito utilizado, muito requisitado no nosso filme em escolas. Então foi muito bacana, assim, porque foi um filme que também, assim, eu sempre
Mas é isso que eu te disse, né? Uma coisa assim de autoconhecimento. A gente olha para trás, pô, eu tinha que ter feito essa opção técnica, eu tinha que ter feito uma correção de cor melhor aqui nesse plano, esse plano tá muito amarelo, não sei o quê. Mas, cara, assim, e é isso que eu digo, assim, ele super funcionou pro seu objetivo. E eu fico muito feliz, estava comentando o Vercine, né? O primeiro festival que ele foi selecionado foi o Vercine. E eu lembro que a gente ficou muito feliz porque ele era na cidade de Duque de Caxias. E o Duque de Caxias exatamente. é um dos responsáveis do Império que combinou esse massacre. E eu lembro que quando a gente recebeu a notícia que foi selecionado para o Vercine, a gente fez uma postagem justamente falando disso, assim, tipo, é muito bacana o primeiro festival e ganhar, né, o prêmio, e isso é muito bacana, né, porque esse é um filme que, obviamente, ele tem mais potencial de engajar os gaúchos. E ele ter sido passado na Baixada Fluminense e ter ganho o prêmio e pelo público de melhor filme é muito legal. É muito legal, é emocionante, assim, para nós, porque, repito, é uma história bem local, então ele tem mais potencial de engajamento com os gaúchos. Mas, obviamente, é uma história que acaba sendo sobre o racismo enraizado que há no Rio Grande do Sul, sim, no sul do país. Tanto que foi para vários festivais, né? Como eu disse, eu lembro assim de ter viajado com ele para Penedo, interior de Alagoas, para Ipatinga, interior de Minas Gerais, para Taguatinga, ao lado ali de Brasília. Então, ele é um filme aí que realmente ele engajou e eu parabenizo também por ter o prêmio do júri, né? Que eu acho, obviamente, do júri popular, porque, obviamente, é legal, sim, ter o prêmio do júri especializado, mas eu acho sempre possível ter, pelo menos, assim, quando é possível, ter melhor documentário, prêmio do júri popular, porque isso é muito legal, assim, da gente também dar voz ao povo, e não necessariamente só as pessoas que entendem de cinema, ou que estudam cinema, entendeu? Como é que é a resposta do povo, e isso é uma coisa que a gente sempre se preocupou, assim, nos nossos filmes, como eu te disse, assim, anteriormente, a gente rechear com o que puder de imagem de cobertura, justamente para as pessoas, no meio do filme, não é documentário, né, porque muitas pessoas, perdi o interesse, ou não é uma história, né, uma ficção que te engaje, a gente quer que a pessoa fique atenta o tempo inteiro até o fim. E a gente, ainda bem, né, graças ao nosso esforço, a gente conseguiu que esses filmes que a gente fez hoje tenham feito isso. Uma prova é o prêmio do Vercine, né? Então, isso é muito bacana, e repito, ter sido em Duque de Caxias foi muito marcante, porque, repito, isso a gente fala no filme, foi o Duque de Caxias que combinou, na época, eu não vou recordar com quem, mas foi o Duque de Caxias que combinou com os farrapos na época, então o Duque representando o Império. Esse massacre é falado de Porongos. Inclusive, uma das principais ruas aqui do Centro Histórico de Porto Alegre, onde eu trabalhei muito tempo, é Duque de Caxias. Então, foi muito marcante o Porongos ter sido não só selecionado, mas ter ganho o prêmio do júri popular no documentário, justamente na cidade de Duque de Caxias. Na época eu lembro também que eu achei isso uma baita ironia, né, assim, não imediato, né, demorou um tempinho para a ficha cair, dias depois, semanas depois, talvez no momento que eu estava preparando ali o troféu para mandar para vocês, foi que eu percebi essa coisa, eu falei, mas o filme acabou sendo premiado justamente em Duque de Caxias. Parece que na época o Duque, ele ainda nem era Duque, ele era Barão de Caxias, se eu não me engano, na época do ocorrido, né? Mas aqui, eu até digo, aqui em Caxias, na Baixada Fluminense, alguns moradores de Caxias se incomodam um pouquinho desse nome, sabe? Assim, não é um grupo pequeno de pessoas, mas vira e mexe numa roda de conversa, né? A gente falando sobre cultura, sobre cinema e tudo mais, sempre aparece alguém que fala assim, poxa, o nome dessa cidade tinha que mudar. É claro que não vai mudar, mas existem algumas pessoas que têm esse incômodo, né, do fato da cidade se chamar Duque de Caxias. Mas e a questão dos entrevistados? Como é que você chegou aos nomes, né? Porque tem pessoal de peso ali, né, dando seu depoimento, o que é bem interessante, né? Porque traz mais confiabilidade àquilo que está se falando ali, né? Porque o que é importante no fato que poucas pessoas conhecem, né? E hoje em dia tem o tal do documentário, né? Que é o falso documentário. Então as pessoas podem até falar, mas isso realmente existiu, isso realmente aconteceu. E assim, as pessoas que depõem ali, que dão seu depoimento ali no filme, elas trazem total confiabilidade àquilo que está sendo apresentado. Como é que você chegou a esses nomes? Um dos entrevistados, assim, que na época
ainda, obviamente, é uma pessoa muito conhecida, mas na época ele estava no auge, assim, que foi o Leandro Carnal, né? O Leandro Carnal, ele é de São Leopoldo, que, como eu citei antes, é a cidade onde eu cresci, né? Nasci, hoje moro em Porto Alegre, mas cresci minha infância e adolescência até os 20 e poucos anos ali em São Leopoldo. Ele é de lá, ele é conhecido, ele é irmão de uma grande amiga da minha mãe. Então eu contei para ele, enfim, o Leandro Carnal, enfim, ele é mais conhecido hoje, né? Até, enfim, pelos livros, pelas falas dele, mas o que não se sabe muitas vezes é que ele é um historiador, um ótimo historiador, ele é muito inteligente. Assim. Então nós conseguimos entrevistar ele, obviamente demos preferência para pessoas negras, então nós entrevistamos o professor Jorge Eusébio, que é uma referência no estudo do Porongos aqui no Rio Grande do Sul, ele é da Unicinos, que também é a faculdade que eu me formei em cinema. E também entrevistamos, enfim, a filha do Oliveira Silveira, que foi um poeta gaúcho que, anos, para tu ver como esse movimento não é de agora, né? Ele ganhou um corpo agora, junto com os movimentos de negros e negras que reivindicam com justiça a revisão de uma história que é mentirosa. A história oficial, obviamente, é mentirosa. Então, esse começou a ganhar corpo, mas para ver como não é de hoje, né? O Oliveira Silveira já escrevia poesias, poemas sobre isso. É um poeta negro muito famoso aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Entrevistamos a filha dele. E aí começamos a garimpar, né? Pessoas que achamos que seria bacana entrevistar. Entrevistamos o Jeremy, na verdade, ele não teve uma entrevista, ele participou de um evento que nós fizemos. E ele aparece no filme, como eu disse, é um escritor, jornalista e historiador muito bacana aqui de Porto Alegre, escreveu um livro especificamente sobre isso, que é uma referência para nós. E o bacana é que esse evento que nós gravamos com o Jeremy Machado foi numa ocupação que se chamava Ocupação Lanceiros Negros, que era uma ocupação urbana aqui no centro de Porto Alegre, em homenagem... gato quer aparecer. Em homenagem aos lanceiros negros. Era uma ocupação urbana de pessoas que estavam sem teto, sem condições, e tinha um prédio desocupado enorme aqui no centro de Porto Alegre. Inclusive, eles foram desocupados de forma muito violenta na noite mais fria da cidade, numa véspera de feriado, que no dia seguinte não teria assistência social para ajudar as pessoas. Na época, o governador Sartori fez essa atrocidade com muita violência, cenas assim, de filme de terror, das pessoas sendo retiradas de lá, com a promessa de que aquele prédio seria usado por um órgão público que está lá parado até hoje, e as pessoas estão sem casa. Então, enfim, é um absurdo. Nós gravamos lá dentro, fomos das últimas pessoas a ir lá gravar lá dentro, logo depois da desocupação. Inclusive, um amigo meu que é documentarista fez um documentário sobre aquela ocupação e me pediu essas imagens doadas aí para esse projeto, que obviamente eu fiz com muito gosto. E entrevistamos quilombolas também aqui de Porto Alegre, que lutam pelos seus territórios aqui na nossa capital. Repito, uma cidade, um estado muito racista, muito misógino, machista, LGBTfóbico, enfim, é complicado. Assim, ser uma pessoa progressista e morar no Rio Grande do Sul é difícil, é muito difícil. Enfim, nós conseguimos vários depoentes, né, para o nosso filme muito bacanas. Fizemos em pontos de cultura tradicional, por exemplo, o Bar da Cala, a cidade baixa, que é o nosso bairro mais boêmio de Porto Alegre. Ele é boêmio porque na época ele se formou, ele tinha ali um conjunto de quilombos em volta que os negros e negras iam fazer samba e tal, e ficou conhecido como uma zona boêmia. Inclusive, que é uma coisa muito bacana, nós gravamos dentro do quilombo onde o Lupicínio Rodrigues foi um dos grandes cantores, inclusive quem fez o hino do meu clube, que é o Grêmio, morou. Então nós gravamos lá, gravamos com pessoas, né, que moram nesse quilombo que ele morou, perto da Cidade Baixa, que é esse bairro boêmio. Fomos num bar tradicional dessa região ali, que é um bar de encontro de cultura negra, assim. Então nós mapeamos aí na cidade junto com a produtora, com a Karen Lose, com o Rafa, que é um rapper. Ele é um cara muito bem sucedido, assim, tem uns discos muito bacanas, já gravou com o Criolo, com o Emicida, com várias pessoas, estava esses tempos aí na Colômbia, se eu não me engano, num festival, enfim, um cara muito bacana. E juntos nós conseguimos mapear os entrevistados, e depois fizemos então as captações, né, dele, do Rick, que é o outro rapper do grupo, cantando aí os trechos da música. Mas foi isso, assim, a gente garimpou, tivemos... Eu sempre assim, como documentarista, eu repito, assim, eu gosto muito de jornalismo, era para ter feito jornalismo, fico feliz que fiz cinema, mas o documentário muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é uma linha tênue justamente entre o cinema e o jornalismo, né? Então, eu tenho muito esse tino, assim, de ir atrás, assim, tipo, o Leandro Carnal foi fácil, porque tinha essa ponte, mas
Quem conhece quem? Quem que eu acho que pode conhecer alguém que pode conhecer a tua pessoa? Eu vou atrás, incomodo, ligo, mando WhatsApp, fico atrás até pelo menos ouvir um não, entendeu? Então eu geralmente garimpo esses entrevistados, enfim, eu vou atrás. E a gente teve sorte, assim, sorte e competência, obviamente, de conseguir esses entrevistados que, obviamente, repito, o clipe por si só, engajado aí na letra da música, é muito bacana. Mas o documentário 10 minutos antes ali, com certeza, assim, eu sugiro uma experiência para quem não conhece, ver só o clipe, depois ver o documentário e clipe que tu, né, vê com... É o que eu digo, assim, inclusive tu citou, né, do Afeto e a Rua, muitas vezes filmes sobre a situação de rua, sobre cachorros, são filmes que são mais tristes, né, pô, tu sai meio mal, assim, eu mesmo, assim, se tem coisa envolvendo bicho, uma pessoa numa situação muito vulnerável, assim, eu não quero ver porque me deixa meio para baixo, assim. E a gente falou desse tema de uma forma amorosa, para cima, obviamente tem momentos mais tristes, mas mais para cima, né? E o Porongos, acho que é um exemplo também que a gente fez com... Esses dias eu vi até alguém falando, assim, um radialista, eu escuto muito rádio até hoje, assim, tipo, a diferença entre a raiva e o ódio, né? Obviamente o ódio acaba às vezes te consumindo, mas a raiva, às vezes, tu canalizando e usando bem ela pode ser útil, assim. Óbvio que não vira em ódio, vira uma coisa racional. Então acho que é um filme que ele tem não uma raiva, mas uma revolta, assim, super, obviamente, super digna e justificada, que te deixa com... Eu acho que quando ele termina, assim, aquele clipe termina muito em alto, termina ali com os negros e negros no quilombo ali com o braço erguido, te dá aquela raiva, assim, de indignação, assim, de, pô, não, sabe, não dá mais para aceitar certas coisas, assim como eu mesmo, né, tipo, eu, como citei antes, eu vim de uma classe média, alta aí, sou em colégio privado, eu mesmo, quando era adolescente, fiz muitas piadas racistas, por exemplo, muitas. Mas eu mudei no meio do caminho, eu mudei, em algum momento eu comecei a encontrar justamente com negros e negros, a ouvir o outro lado, a me engajar, a querer conhecer outras realidades, e mudei, ainda bem que mudei. Então eu acho que as pessoas, a gente tem que cuidar muitas vezes, assim, com essa coisa de sair cancelando todo mundo, porque essas pessoas podem estar do nosso lado, depois da manhã, entendeu? Logo adiante. É só a gente motivar e engajar elas, e eu acho que a gente tem muito mais poder disso para as coisas, né? Pensando em quem mais precisa e pensando em todos e todas, não separando ninguém. Então eu acho que é um filme que ajuda nesse processo, que inclusive foi para mim, assim como foi o processo de gravar com a situação de rua, obviamente senti muita empatia, mas a gente sempre aprende e vai mudando, né? Então acho que esses filmes também ajudam as pessoas a, talvez, se uma, duas pessoas viu e pensou, pô, realmente, esse racismo que é no Rio Grande do Sul não é de graça, ele é histórico, ele tem uma caminhada que se reforça e reverbera ainda nos dias de hoje, então eu não vou mais aceitar fazer tal piada, ou se alguém disser, eu vou dizer, pô, cara, tipo, porque isso eu acho também que é fundamental, a gente também tem o poder de, a gente sempre tem medo de ouvir não e dizer não pros outros, né? Mas de repreender, dizer, pô, cara, isso não é legal, entendeu? Tipo, não faz isso, não é legal, não tô afim, entendeu? Então, enfim, eu acho que o filme teve esse papel e repito, fiquei muito feliz do Vecine, inclusive também, como tu citou, né, foi o primeiro festival que a gente recebeu um troféu físico, né, assim, que está na estante até hoje. Então foi muito bacana, assim, muito emocionante e de ter recebido essa notícia, assim, né, pô, lá no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, é quase uma coisa assim, né, as constelações, os povos alinhando, e anos depois, né, nas vozes dessas pessoas que foram massacradas, aí quem sabe começa a ter, né, pelo menos a gente revisitar, pô, não foi bem assim como estão dizendo os livros, entendeu? Eu espero que as pessoas, né, da Baixada, mais especificamente de Caxias, que ainda não assistiram o filme, e vendo aqui o programa, tenham essa curiosidade. Lembrando que tanto o Porongo quanto as outras produções do Thiago, elas vão estar disponíveis, o link, né, para acesso aos filmes estarão disponíveis na descrição do vídeo aí no canal. Tá? Depois é só procurar lá, clicar e assistir ao filme aí pela net. Tanto o Porongo, você disse que só tem só apenas que ainda não está, né? Que é a Rua, o Afeto e a Rua. Isso, ele logo vai estar no YouTube, mas a gente quer até, acho que vai dar tempo ainda de mandar o link. Ele logo em seguida vai entrar no Sulflix, que é uma iniciativa muito bacana, um streaming de obras do Rio Grande do Sul. Tem um valor pago, mas tu pode testar uma semana ali de graça, então daria para assistir também, depois eu mando o link. Tá legal. Então a gente vai disponibilizar, então, quem quiser conhecer tanto o Porongo quanto as outras produções, dá uma olhada. Eu considero o Porongo um
filmaço. Foi um filme que me impactou e até hoje, de vez em quando eu volto a assistir o Porongo, né? Então, eu espero aí que mais pessoas assistam para tirar as suas conclusões. Tiago, nós já estamos encerrando, mas eu vou abrir agora para você falar aí de um novo projeto, né? Você parece estar abrindo uma nova produtora, tem algum projeto já em vista? Fala um pouquinho disso aí. Eu recentemente, então, como eu falei, né, fui muito tempo videomaker aí, tanto do governador Tarso e do então deputado Edgar. Nesse processo mesmo de captar vários vídeos, assim, né, a gente fazia até mini documentários, editar, uma coisa meio bem guerrilha de vídeo, assim mesmo. E no final do ano passado, enfim, mesmo, mais para me desafiar mesmo, eu então saí desse emprego fixo que eu tinha e abri meu CNPJ de produtora, para então poder prestar, obviamente, serviços de vídeo para empresas ou, enfim, quem quiser contratar. E justamente focado, assim, enfim, a gente já tem tudo que é tipo de demanda, a gente já pegou, graças a Deus, acho que a gente abriu, eu teve bastante trabalho e a gente já pegou várias demandas, desde pequenos lojistas, coisa bem pequena, até a gente fez já um freela para uma iniciativa da ONU, que estava captando imagens em todo o Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul eu acabei fazendo as imagens das empresas daqui, sobre empresas que estão substituindo aí para diminuir a emissão de carbono, para não desgastar tanto a camada de ozônio. Mas a gente, enfim, e também, além desse serviço que eu estava citando, também para poder concorrer em editais, pegar verbas, justamente porque, como eu disse, eu muito tempo fiz muito cinema assim, bem independente, bem guerrilha, porque é o que tinha, porque era ou fazia isso, ou eu não fazia. E é óbvio que o resultado, como eu digo, às vezes eu sou muito crítico, eu olho, pô, podia ter ficado melhor, assim, tecnicamente, porque eu pego a câmera que eu tenho em casa, que eu adquiri com o meu dinheiro e uso. A gente não tem orçamento, estrutura para alugar câmera, luz, contratar alguém, entendeu? É uma reunião de amigos que está a fim de fazer uma coisa e faz. É bacana, é romântico, mas o ideal é uma profissão, né? A gente ter verbo para isso, que infelizmente está cada vez mais difícil, mas há alguns editais. Inclusive eu tenho vontade, sim, de tentar meu primeiro filme de ficção, eu tenho um roteiro, mas enfim, é uma coisa ainda mais embrionária, mas a minha pegada mesmo é documentário, assim, é o que eu acho que eu tenho uma, modéstia à parte, uma boa sensibilidade para algumas coisas num processo de documentário, para conseguir aí condensar nesse processo uma história no final bacana que engaje, assim. Como a gente está falando também, obviamente eu gosto muito de ficção, assisto muita ficção, mas o documentário, eu assisto muito documentário também, inclusive série documental, assim, algumas coisas mais bem pipoca mesmo, tem no Netflix, eu gosto, acho bacana, eu gosto muito de série documental. Mas enfim, a gente abriu essa produtora para isso, e sim, a gente está com alguns projetos, o que está mais eminente, inclusive estava numa reunião hoje, que a gente quer fazer um documentário sobre board game, que são jogos de tabuleiros modernos, né, e sobre esse hobby, muito mais do que, até o nome provisório é muito mais que um joguinho, porque a pessoa é um bando de crianção jogando um joguinho, mas há um mercado, há desenvolvedores que em Porto Alegre tem uma cena muito forte, há pessoas se reúnem para jogar em luderias, que é tipo um café, que as pessoas têm opções de jogos, as pessoas sentam lá numa mesa e jogam. E também é um momento, né, eu acho que cada vez mais a gente tem que cuidar da saúde mental da gente. Para mim, o board game, por exemplo, às vezes eu pego, vou lá no final de semana, sento lá com os amigos, vou jogar e o tempo passa rápido, eu desopilo, são mundos fantasiosos que tu entra lá, brinca, e depois vai embora, assim, sabe? Enfim, eu acho que ele é um mundo mágico que tem um potencial muito bacana de fazer um filme sobre isso. Já há alguns filmes mais lá nos Estados Unidos feitos sobre, muito bacanas, mas já fazem mais um tempo, eu acho que sempre, enfim, sempre dá para acrescentar alguma coisa, né? E é isso, assim, tipo, a gente, e obviamente tentando aí alguns editais, para aí sim conseguir de repente fazer, né, uma coisa com mais fôlego, uma ficção, porque ficção realmente, assim, é uma coisa que eu não me animo muito a fazer independente, assim, tipo, eu acho que o documentário, obviamente, o melhor e o ideal é, assim, com orçamento também, mas o documentário, eu com o meu lapela aqui que eu comprei, eu com a minha câmera, com um tripé, uma luz, uma vontade, a câmera na mão e fazendo, o cara faz uma coisa meio Glauber Rocha, clássica ali, câmera na mão, ideia na cabeça, vai indo, vai gravando, até uma coisa meio guerrilha, né, de estar num lugar com uma câmera menor, mas pegando tudo ali. O documentário é isso, assim, quando eu, por exemplo, eu tô com meus serviços, eu acho um tempo livre pra gente fazer isso, entendeu? Porque é meio uma a minha gasolina, assim, para continuar no dia a dia, é não só fazer o que paga as contas, mas fazer também alguma coisa que... E é justamente por gostar de fazer mesmo, assim, porque a gente sabe que hoje em dia os festivais, infelizmente, muitos, a pandemia foi forte, né? Alguns nem existem mais, foram descontinuados,
se até o Festival de Gramado, né, já quase foi descontinuado, que é um dos mais famosos do Rio Grande do Sul, do Brasil, então imagina para pequenos e médios, né? Então, assim, quando a gente concorre, é mais pela vibe, pelo tesão mesmo, assim, de estar em conexão com outros produtores do que por qualquer remuneração, coisa do tipo, que hoje em dia é uma exceção até, inclusive. Mas o barato para mim, e é por isso que desde quando eu comecei, eu quis focar em alguma coisa que me desse uma renda, que me estabelecesse num mercado que eu tivesse um fluxo de renda para pagar minhas contas. Estabilizado isso, eu quis começar a fazer uma carreira justamente sem me preocupar em ter algum retorno financeiro, mas de ter um retorno profissional, que eu acho que, enfim, tem. É bem guerrilheiro, é que eu sempre digo, são filmes simples, no bom sentido, porque eu acho que coisas simples é um bom sentido, mas são filmes muito sensíveis, assim, que tocam as pessoas, e para mim isso é o mais importante de tudo. Bom, então é isso aí, Thiago. Muito obrigado por aceitar esse convite, né, de abrir esse canal, que vai ser, como eu disse no início, aí uma janela para que outros realizadores, né, que estão batalhando aí, possam se aproximar do público, né, e falar um pouco do seu trabalho e até desabafar também, que a gente que atua na cultura de forma geral, às vezes a gente precisa disso, principalmente no momento em que a cultura está sendo, vamos dizer assim, marginalizada, né, atualmente. A atividade cultural, ela tem esse movimento aí de marginalização dessa atividade, mas enfim, isso vai passar. Então, muito obrigado, tá, por ter aceito esse nosso convite, e convidar aí o pessoal que está nos assistindo para que acompanhe também o próximo programa, que com certeza será tão interessante quanto foi aqui a participação do Thiago. Okay? Obrigado, Thiago, e até o próximo programa. Obrigado, pessoal. De novo, parabenizar aí também o Papo Filme, a iniciativa, o Versini. Muito importante essa descentralização do cinema, esse trabalho que vocês fazem. As pessoas querem cultura, as pessoas procuram cultura. Passando aqui no centro de Porto Alegre, às vezes qualquer músico parado, as pessoas ficam em volta, gravam o celular, as pessoas querem consumir cultura. Falta, às vezes, que cheguem nelas e que seja mais descentralizado. Vocês fazem um papel muito bacana nisso, tanto com o Papo Filme aqui virtualmente, como presencialmente com as exibições aí do Versini. Então, parabéns, muito obrigado, e espero ter sido um programa bacana, e convidar todos e todas para assistirem esse e os próximos.